Bom, o mundo tá à beira da loucura. Nós estamos aí com possíveis guerras ou com guerras. Bom, guerra sempre tem no mundo, né? Mas a gente também tem a guerra dos preços. É, eu sei, a galera continua procurando hardware barato e quando ele coloca barato, ele encontra, sei lá, tipo, R$ 2.000. Ele fala, pera, mas não é esse barato que eu queria, não é essa peça que eu gostaria. É essa peça aqui que você queria? Infelizmente, os preços estão malucos. E a previsão que nós tínhamos era de que a diminuição, ou pelo menos a estabilização do mercado ia começar lá para o final de 2022, comecinho de 2023. Isso devido às informações que nós tínhamos a respeito de fábricas, a respeito de suprimento e tudo mais. Mas, curiosamente, uma outra guerra pode ter mudado esse cenário. A mudança no mercado de criptomoedas também pode ter ajudado a alterar. Para resumir para vocês, nós estamos com preços elevadíssimos, ainda que nós temos algumas quedas. Nós tivemos umas quedas de preço nos últimos meses. Na verdade, no último mês nós tivemos uma queda aí, onde o preço das placas de vídeo chegou a custar só 50% até 100% a mais do que eles custavam antes. O que ainda é bastante, mas é uma diminuição bem grande, já que os preços chegaram a estar próximos de 150%, 160% acima do preço sugerido pela fabricante, que é aquele famoso preço que você gostaria de pagar, mas nunca vai conseguir. Mas eles estavam muito longe do ideal, e isso se dá por vários fatores. Malware humano, que continua aí com variantes à vontade, problemas na cadeia de produção e distribuição e, bom, outras cositas mais, como as mudanças de comportamento também das empresas, funcionários, falta de funcionários, rodízio de funcionários por conta do malware humano, e a própria cadeia de distribuição encontra hoje vários gargalos, ou seja, em alguns setores você simplesmente não consegue suprir a demanda. E ainda que você pense assim, pera, mas pô, todo mundo tá comprando placa de vídeo e agora que tem chip, não tem silício, não tem isso, às vezes tem uma coisa e não tem outra. Mesmo tendo GPU, às vezes não tem memória. Mesmo tendo memória e GPU, às vezes não tem capacitor. Mesmo tendo tudo isso, às vezes não tem embalagem. Tá sendo produzido muito material para outros setores que às vezes são mais importantes do que a tecnologia. Eu sei, é difícil acreditar, mas de repente saúde, né, ou mesmo outros segmentos acabam consumindo os mesmos materiais, que vêm do mesmo lugar e que encontram as mesmas dificuldades, ou seja, problemas na cadeia de distribuição, problemas com funcionários, às vezes o cara simplesmente não consegue funcionar ou eles adoecem. É porque aquele negocinho do malware humano que continua por aí e não tem dado sinais de grandes melhoras. Melhora e depois piora. Tem alguns períodos e isso acaba afetando também meio que um rodízio nas empresas. Esses são só alguns, obviamente que não são esses somente que causam, né, esses problemas, mas são alguns dos fatores que influenciam na questão do preço. Um outro, com certeza, aqui no Brasil é a cotação do dólar. Para lá dos R$5, chegando perto dos R$6, não é exatamente algo que você vai gostar na hora de comprar o hardware, que é importado. Você compra em dólar. E ainda mais a oscilação do dólar, que cria uma instabilidade e cria uma insegurança, né? Então quem vai comprar não sabe se vai comprar a 5,60, 5,80, 5,20, não sabe se vai comprar caro e depois ter que vender barato. E normalmente todo esse prejuízo da cadeia é passado para você. Ixi, Maria. E um dos fatores que acabou afetando o preço é justamente o dólar. O dólar baixou. Finalmente o dólar baixou. O dólar chegou na casa dos R$5. Ah, como dói, né? Falar que dólar a R$5 é uma coisa boa, mas para quem já pagou quase 6 no dólar, o que significa que as placas de vídeo amanhã já vão custar muito menos. Afinal, se elas foram compradas a, sei lá, 5,80, significa que agora elas já vão ter que custar mais barato. Afinal, se o cara comprou mais caro, ele vai ter que vender mais barato agora. Não é uma lógica muito boa? É uma lógica muito boa, mas infelizmente não é assim que funciona. Sim, a verdade é que nós temos mais supply, nós temos mais produtos nas prateleiras, mas os preços não baixaram. Porra, pelo amor de Deus. Nós tivemos aí um aumento no envio de produtos, nós tivemos também mais produtos que faltavam no mercado, por exemplo, as placas de vídeo high-end, que eram as placas que estavam bem em falta, começaram a surgir, começaram a aparecer. Se você procurar, por exemplo, em estoques da Newegg, ou mesmo de lojas nacionais, você vai notar que tem mais placa de vídeo em estoque. Não é como se estivesse faltando. Antes, como é que funcionava? Chegava a placa de vídeo no estoque e já acabava. Depois, algumas placas começaram a ficar um tempo mais no estoque. E agora elas estão no estoque. Você consegue encontrar a placa de vídeo em estoque. O que significa que agora as lojas, os distribuidores, os fabricantes têm produto para entregar. Ou, na verdade, já entregaram o produto. Mas
não baixou o preço. E não é de hoje. E não é porque o dólar baixou. E não é porque está estourando uma guerra na Ucrânia. Não. Os produtos simplesmente chegaram e ficaram na prateleira. E aí você pensa, espera, mas não faz sentido. Ninguém está comprando, os caras não estão vendendo e o preço não cai? Não é estranho? Por que isso está acontecendo? Pois é. Bom, existem alguns fatores que explicam essa não queda dos produtos que deveriam estar em queda. A primeira eu acho que parece meio óbvio, né, galera? Não é porque o dólar baixou que simplesmente o produto vai baixar. Ah, mas tem que baixar, Robson. Tem, mas não vai. Pô, cara! Porque é mais ou menos aquela lógica. O cidadão chega lá, comprou uma placa de vídeo a 5,80. Ele fala, ó, o dólar a 5,80, comprei essa placa com todos os impostos calculados em cima disso. E aí, amanhã o dólar cai para 5,10. E esse produto automaticamente foi comprado a 5,10. Não, ele não foi comprado a 5, continua sendo comprado naquele valor. Então, o cidadão que comprou não vai simplesmente querer tomar esse prejuízo, concorda comigo? O que ele vai fazer? Ele vai segurar naquele preço de venda. Não importa se o dólar baixou. Porque para ele o custo é o mesmo, ele não vai arcar com esse prejuízo. Ah, mas vai ficar na prateleira. Está na prateleira, é isso que vai acontecer. Só, pô, mas espera aí, o cara não vai vender produto, vai ficar com ele na prateleira, qual que é o lucro? O mercado ainda está instável. Ou seja, ele não tá, não, agora então tá tranquilo porque tá sobrando. Não, calma, não é bem assim. Tá instável. Outro fator que acabou afetando também foi a mineração. Sim, a mineração, boa e velha mineração, também sofreu um pequeno crash. Teve uma pequena queda, uma pequena quebra momentânea, onde o preço das criptomoedas caiu. Ethereum, Bitcoin, tudo acabou caindo. E até para minerar, acabou que não é muito mais interessante e diminuiu a demanda, ou seja, pararam de ampliar as farms de mineração e aqueles caras que compravam sem nem pesquisar o preço, chegava lá e falava, meu, desce aí. Ô, mas tá tanto, não me importa, desce, eu não quero saber o preço. E esses caras meio que pararam de comprar. O que significa que eles pararam de desestabilizar o mercado, já que eles compravam em grande quantidade e também não ligavam muito para preço. Agora as placas ficam lá, porque esses compradores desapareceram do mercado, ou pelo menos estão dormentes, e não está sendo mais interessante ampliar. Não que eles pararam de minerar e começaram a vender as placas de vídeo alucinadamente, não. A gente não vê isso ainda. Pode acontecer se os preços continuarem despencando, mas a gente ainda não vê isso. Tá, então se o seu sonho é, vou aproveitar que agora caiu o dólar, caiu a mineração e vou lá comprar uma placa de vídeo usada de mineração, ainda não é o momento, calma. Então esse é um fator que acabou influenciando também. Então esses compradores não estão mais simplesmente limpando os estoques, as placas estão lá. O público que quer essas placas de vídeo provavelmente já comprou com preço alto mesmo. Ah, mas quem é que compra? Bom, quem queria uma 3090 provavelmente já comprou, mesmo pagando caro. Quem queria mesmo ou precisava de uma, mesmo que seja uma 3050, já comprou também. Mesmo pagando caro. Ah, eu não comprei, você, mas a grande maioria provavelmente comprou. E isso se reflete justamente na oferta e demanda. Mesmo com uma oferta razoável, a demanda já não parece tão alta. Ou pelo menos a demanda não está encontrando o preço. E o público que pagaria esse preço sem nem perguntar, também não está comprando. Esses são alguns dos fatores que acabam afetando o preço. Mas Robson, vai baixar ou não vai baixar o preço? Porque se baixou o dólar, caiu a mineração, se ninguém está comprando, uma hora eles vão ter que baixar. E essa é uma lógica correta. Se ninguém está comprando, se os mineradores não estão comprando, se o dólar está baixando, a tendência é que comece a baixar. Mas não deve ser uma queda imediata. Você deve começar a ver lentamente, dependendo do giro do mercado, ou seja, se vai um lojista, compra uma certa quantidade de placas, limpa aquele estoque e de repente vai comprar e o preço já diminuiu, ele vai conseguir repassar esse custo ou segurar o lucro lá em cima. Isso vai depender de como está sendo a oferta e demanda. Então, se continuar nesse patamar, é bem provável que nós vejamos quedas de preço aqui no Brasil e lá fora. Mas é bom você não ficar tão empolgado assim, porque, como eu já falei, lá fora a gente consegue ver um pouco do cenário e ele não é tão animador assim. Como eu disse, o cenário mundial geopolítico também acaba afetando. Com a ameaça de guerra na Ucrânia, ou com a guerra na Ucrânia, aqui no Brasil o dólar caiu, assim como em diversos outros países as bolsas subiram em reação ao que aconteceu na Rússia. E o Brasil foi um dos países onde a bolsa subiu por efeito disso e onde o dólar também acabou caindo. E nós vimos aí o dólar chegar na casa dos R$5 e provavelmente vai cair mais ou subir mais, dependendo de como o mercado
vai reagir ao que está acontecendo lá na Europa. Então, acompanhe os próximos episódios, vamos ver como é que vai reagir o mercado e fique de olho nos preços nos próximos dias, nos próximos meses, porque ele pode e deve mudar de acordo com o que vai acontecer. E se você tá com seu rico dinheirinho guardadinho, guarda ele mais um pouquinho. Acompanhe aí, de repente, nesse momento de queda, seja uma boa para comprar, cai bastante o preço. E o que resta pra gente é torcer para não subir, né? E para continuar caindo. Porque torcer para subir nem precisa, né? Sobe sozinho. Então vamos acompanhar os próximos episódios. Inclusive, assista bastante aí os jornais informativos para saber como é que tá a questão geopolítica, para ver como que ela vai afetar, e principalmente o mercado de criptomoedas. Talvez o mercado automotivo. Talvez um pouco... Bom, enfim, vocês entenderam. Acompanhem vários mercados. Ou se não, simplesmente acompanhe aqui e se inscreve no Unlock Gamer para você ficar por dentro das últimas atualizações. E sempre lembrando de deixar o like. Se não der o like, o preço não cai.